Esse é um vídeo de continuação da etapa do estudo dos campos eletrostáticos. Anteriormente estudamos os capacitores e hoje nesse experimento vamos ver uma aplicação dos capacitores, que é o circuito multiplicador de tensão. Esse circuito é uma ferramenta que retorna a tensão múltipla do valor inteiro da tensão de entrada e por isso acaba sendo como um circuito dobrador ou triplicador de tensão, e isso dependendo do número de capacitores. No caso aqui da foto, podemos ver por volta de 11 capacitores, que é isso que seria considerado um circuito multiplicador de tensão. Ou seja, se a fonte de entrada é 5 volts, um circuito dobrador de tensão vai ter uma saída de 10 volts. Porém, é importante ressaltar que a tensão multiplica, mas a corrente diminui. Mesmo tendo esse prejuízo na diminuição da corrente, esse tipo de circuito pode ser interessante em algumas aplicações, muito comumente em fontes de alimentação, que precisa de uma tensão maior em algum aparelho ou dentro de um próprio circuito, que algum componente específico precisa de uma tensão maior. Nesse presente estudo, vamos estudar um circuito muito específico, mas o mais famoso e popular e didático, que é o que usa capacitores e diodos. É importante ressaltar porque existem outros tipos de circuitos multiplicadores de tensão que usa diferentes componentes que são formas mais modernas. Então, para ilustrar nessa imagem, aqui em uma das pontas do circuito, que é onde tem a fonte de alimentação, aqui cada palitinho desse é representado um capacitor e cada setinha, de acordo com a norma, é um diodo. Ou seja, para esse tipo de circuito funcionar, os capacitores são alimentados e, ao passar pelo diodo, os capacitores em seguida irão armazenar o do capacitor anterior mais da fonte de tensão de entrada, e assim vai multiplicando as tensões, porque o diodo permite a passagem da corrente elétrica apenas em um sentido e não permite o seu retorno. As somas para aumentar essa tensão são feitas dependendo de como os capacitores estão ligados, seja em série ou em paralelo. Para ilustrar o uso do circuito multiplicador de tensão, foi utilizado o software online Tinkercad para emular a montagem dos componentes e a visualização através da simulação tanto do circuito quanto dos multímetros para visualizar. Foi colocado um número total de 13 capacitores de 47 nanofarads, que estão ilustrados em azul na tela, e no centro estão os diodos, que também foram utilizados 13 diodos, que é o necessário para a especificação de projeto que foi indicada, cujo objetivo, a fonte de entrada, é o gerador de função entre 5 volts e a saída tem que ser de 60 volts. O Tinkercad se mostrou uma forma muito lúdica de montar o circuito, mas infelizmente a saída do circuito estagnava por volta de 22 volts devido a um erro de memória do site ou do computador, não se sabe ao certo. Para o contorno desse problema foi remontado o circuito no software livre QX. A imagem apresentada é a montagem do circuito. Ele é menos visual, porém funcional, e foi igualmente montado com os 13 capacitores de 47 nanofarads cada e 13 diodos. Na tela de edição de propriedade do componente, foi definida a fonte de entrada em 5 volts de tensão pico e frequência de 1 Hz. E para a simulação foi definido 31 passos de 50 e 1500 segundos, ou seja, 25 minutos de simulação. Bom, após a simulação foi retornados os resultados que pode ser visualizado a seguir, onde percebe-se a curva crescendo e começando a se aproximar do valor de tensão desejado próximo ao segundo 350, como indica na tabela ao lado.
que também é aproximadamente por volta de 6 minutos. E essa demora é provavelmente por o circuito ser real, ele tem a demora em carregar os capacitores, além das perdas dentro do próprio circuito. E no mais, podemos visualizar que por volta dos 21 minutos, a curva se estabiliza em 61 volts, evidenciando a funcionalidade do sistema. O objetivo do experimento é criar e analisar linhas de campo para consolidar o conhecimento teórico sobre eletrostática e capacitores. Campo elétrico é uma região ao redor de uma partícula carregada em que uma carga experimentará uma força, sendo que o campo elétrico E pode ser entendido como a força F atuando na carga dividida pela própria carga. Usamos vetores para representar o campo elétrico. Para partículas positivamente carregadas, os vetores vão para a direção oposta da partícula, e para partículas negativamente carregadas, eles vão em direção à partícula. O campo se relaciona com a tensão, da forma que ao aumentarmos a tensão, a intensidade do campo também aumenta. Outro fator importante é o meio que o campo se encontra. Ao colocar o campo em um meio dielétrico, sua magnitude será multiplicada pela permissividade do meio. Ao colocarmos partículas carregadas lado a lado, vemos que seus vetores de campo vão se somar e formar um campo resultante, como mostrado nesse exemplo simulado. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera próximo de 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando num líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos. Um polo é positivo e outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa e eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então, coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né? Linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro.
isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday que explica por que o seu veículo é um local seguro para você ficar durante uma tempestade com raios, né? Nos condutores ocos, a energia elétrica não fica no interior, ela fica apenas na superfície, né? Então, se um raio atinge o seu veículo, ele desce pela superfície e vai para o solo. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática produzida pela carcaça do veículo e não pelo isolamento dos pneus. Porque para milhões de volts, né, de um raio, um pneu é praticamente um condutor. Então, ele não serve para nada. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática. Então, vejam que as linhas de campo vão se formar na parte externa do condutor, mas não se formam lá dentro. Então, não sei se dá para ver direitinho aí, mas aqui, ó, dá para ver as linhas de campo se formando aqui. Aqui também, mas aqui dentro não acontece nada. E se eu tirar o condutor, as linhas começam a se formar, né? Vão se juntando uma a outra. Se eu colocar aqui, ó, aqui tem linhas de campo elétrico, né? Se eu colocar o condutor aqui, ó, vou até destruir as que estão aqui. Coloco o condutor aqui, o corpo oco, né? As linhas de campo desaparecem, tá vendo? Elas vêm desse eletrodo até a superfície do condutor oco e depois saem do outro lado. Lá dentro não existe nenhuma linha de campo. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. No vídeo do experimento é visto um efeito conhecido como gaiola de Faraday. Mas como isso funciona exatamente? De forma simples, as cargas do condutor no campo elétrico vão ser distribuídas em seu exterior de forma a anular o campo interior. Isso acontece porque condutores possuem elétrons livres, então ao se aproximar uma carga, o condutor vai sofrer uma indução eletrostática, seus elétrons vão se arranjar e assim criar um campo em seu interior que vai se opor ao campo exterior. Sendo assim, o campo no meio de um condutor fechado vai ser nulo. Aquele experimento. Acho que ele usa um transformador mais forte. Não, ele pode usar um multiplicador de tensão também para fazer isso. Porque ele só precisa de alta voltagem mesmo. Isso. Acho que ele tá usando um multiplicador de tensão. Ou então ele usa uma fonte mais potente. E aí a fonte usa multiplicador de tensão. O vídeo que eu vi de referência fala que o multiplicador pode ser feito ou por esse lance dos capacitores, que a gente estava estudando do experimento anterior, ou por um outro método lá, que eu não lembro o nome, velho. Que é por um outro tipo de componente eletrônico. Aí tem essas diferenças aí no circuito. Porque ultimamente para você aumentar a tensão assim, ou você vai usar um multiplicador de tensão, ou você vai pegar um transformador maior. Então você quer tipo uma voltagem muito, muito alta mesmo, você vai pegar ali um transformador de micro-ondas. O pessoal usa bastante transformador de micro-ondas pra isso. O micro-ondas é um transformador de tensão? Eu achava que ele era um capacitor gigante único. Não, o micro-ondas tem um transformadorzinho. Transformadorzão, no caso. Eu vi que o pessoal morre com aquilo, né, velho? Até a Giovana e eu tava brincando lá no início. Do pessoal morrendo mexendo com micro-ondas. É perigoso. Mas no caso o cara tava mexendo com ele ligado na tomada. Mas ele também desligado é perigoso, né? Olha, passando nenhuma energia ali, não tem perigo não. É porque é o seguinte, quando o transformador tá desligado, eu acho que o micro-ondas tem uns componentes que tem capacitor. E Isso. Capacitor, a função do capacitor é armazenar energia. Então, mesmo com ele desligado, o capacitor vai estar carregado. Então, leva choque. Tem que descarregar o isso é capacitor, pô.
você tem que esperar o capacitor descarregar ou descarregar o capacitor. Tem Senão, que você vai ficar descarregar. Exatamente. Eu acho que mesmo ele meses parado, o capacitor ainda fica com energia armazenada. Tem uma foto num livro, não sei se foi no livro ou no slide, mas no slide era cópia do livro, que aí tinha a quantidade de energia armazenada em certas coisas, pô. Aí tinha um raio que cai do céu, e aí depois, numa ordem de grandeza muito próxima, mas não tão grande, né? A TV tubo, aquela mais antiga, né? TV de tubo e o capacitor de micro-ondas. Aí depois coisas mais simples, né? Que não tem capacitores tão potentes. Tem um capacitor que ele é próprio para descarregar os capacitores. Ele parece um lápis. Um lápis com duas pontas, assim, ele descarrega. Eu tô ligado, eu já vi isso aí na internet. Isso é massa. Eu já vi uns capacitores, são de um Faraday, eu acho, que são grandões, muito bonitos, inclusive. Eles têm uma cara bem moderna. É usado pra quê? Eu não sei, eu só sei que ele é muito bonito mesmo. Você viu ele aí por aí. E aí, mano, no experimento lá da gaiola de Faraday, tu tem umas aplicações massa em mente? Cara, você já viu aquelas... Não é subestação de energia, mas aqueles negócios de energia que fica espalhado pela cidade e tudo mais? Tipo, tem lá uma caixa, aí tem meio que o transformador, aí tem uma gradezinha por fora assim. Sei, já vi. Então, aquilo ali é pra fazer o bloqueio das ondas. A grade? Aham. Eu achei que era pra não roubar o negócio. Oxi, Aí sim. saber não. Acho que até tem uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu achei que era pra não roubar também. Também é pra isso. Ajuda, Mas né? eles às vezes botam também pra bloquear a onda. Pô, interessante. Eu vi um lance que eu fazia ideia mais ou menos que era para proteção, mas eu não sabia que era regido pela essa teoria da gaiola de Faraday, que é aqueles fios de aço que ficam em volta de um prédio para proteger de raio, sabe? Então aquilo ali leva para um aterramento, mas a forma como ele blinda o prédio é pela teoria aí da gaiola de Faraday. Que ela passa por todo o prédio, né? Isso, parte de cima e tal. E outra coisa que eu vi na internet também, agora há pouco, é que alguns componentes eletrônicos têm uma carcaça de metal justamente para o campo dele não influenciar os outros componentes, né? Tipo uma fonte de PC antigão que era na carcaça de metal. Sim. Tem também o micro-ondas é aquela gradezinha na frente dele. Ah, é pra uma isso, gaiola de Faraday. Que sempre tem aquela gradezinha pra bloquear as ondas. Ah, não sabia. Tô vendo aqui. Pô, interessante. Será que aquilo ali evita da gente se queimar do lado de fora do micro-ondas? Ou nada a ver? A grade? É. Então, eu acho que você não queima tão fácil assim com o micro-ondas aberto. Mas você ia começar a esquentar, com certeza. É porque eu não tenho certeza, eu não sei direito. Pô, na minha leiguice, eu lembro... Porque esse negócio aí é tipo quando você tá dentro de um... E o raio não te acerta. Não é por causa do pneu, mas é por causa da estrutura do carro, que é toda de metal. E aí o raio se dissipa na estrutura inteira. Então acho que é isso. Mas se você estiver do lado de fora e encostar no carro, você morre. Do caso do carro, né? Eu acreditava. Porque você tá que era dentro do carro, mas a pessoa de fora não tá. Se ela encostar do lado de fora no carro, ela se eletrocuta. Pô, bota fé. Sim. Tive uma vez umas instruções pra você sair do carro depois que ele leva um raio, caso precise, porque o certo é você não sair dele e esperar. Ah, é? É.
você tem que pular pra fora do carro, com os dois pés juntos. É que nem um passarinho. Meu, Porque senão pode criar diferença de potencial entre os dois pés. Senão você vai acabar sendo eletrocutado. positivo e negativo. Esse lance do raio é sério. E quando você sai, se por exemplo cair um poste ali e tiver com carga no chão, você tem que ir dando pulinhos assim, com os dois pés também, Pra não dar até sair do diferença. local. Meu Deus do céu. Essa que é a verdadeira prática do eletromagnetismo, né? É que nem Exatamente. É, a praia. não estudei a fundo a segunda parte das linhas de campo. Mas o Lucas fez uma complementação falando que para o uso para as linhas de campo, né, que nem você falou, precisa de alta tensão. E essa tensão pode ser obtida através do equipamento que usa um multiplicador de tensão. Que Isso. um multiplicador de tensão é um tipo de circuito que usa uma série de capacitores que a gente estudou no experimento anterior para dobrar ou triplicar a tensão de entrada. E é sempre um múltiplo. Né? Se a tensão de entrada é 0,5, que nem foi, é 0,5 ou 5 que foi nesse experimento, Giovana? É 5. 5 volts. Aí ele é múltiplo de 60, que foi o de saída. Sabe? Não poderia ser 63, 65. Então é assim que os experimentos se interligam. Porque uma das aplicações do multiplicador de tensão é gerar fontes de energia de alta potência, principalmente, sabe? No primeiro experimento que a gente fez, que foi o multiplicador de tensão, basicamente eles vão ser conectados de forma que eles vão formar triplicadores ou quadruplicadores de tensão, e eles acabam sendo de vários estágios que são conectados meio que em cascata. Então eles fazem com que a tensão final ela vai ficar muito maior do que a tensão inicial de entrada. A utilização desses diodos e capacitores eles acabam tornando o circuito muito mais simples de construir, e as principais aplicações desse multiplicador de tensão é em fonte de alimentação, inversor e para gerador de alta tensão, que é justamente o próximo experimento que explica linhas de campo. Para fazer esse experimento, justamente vai precisar desses geradores de alta tensão. Aí no caso desse experimento 1, a gente está usando o modelo que é mais simples de multiplicador de alta tensão, multiplicador de tensão, que é o half bridge, que é meia ponte. E para fazer o gerador de alta tensão é usado o full bridge, que é o modelo mais complexo. E todos esses multiplicadores eles vão funcionar como se fosse uma corrente alternada, com uma corrente alternada, e eles trabalham em semiciclos dessa corrente alternada. E para eles serem alimentados, essa corrente alternada ela pode vir de um oscilador, que é justamente a foto que a gente tem do primeiro experimento, que a gente tem um osciloscópio ali, que vai ser o oscilador que vai gerar a corrente alternada, ou pode ser também de um transformador, que pode vir da rede elétrica. Eu acho que chama de step down, né? O que vem da rede elétrica. Para transformar em corrente alternada? Eu acho que é step down. Eu não conheço. Mas realmente tem esse detalhe importante, né? Eu vi um experimento que o cara tinha que botar um oscilador desse porque estava usando a bateria e ela é corrente contínua. Aí tem que fazer essa conversão mesmo. Isso, todo esse experimento só funciona se for alternado. Bom, mano, eu acho que todo mundo já fez, né? Aquele experimento de botar um ímã, um ímã bem fino sobre a água e ver que ele se alinha à linha de campo magnético da Terra, né? Porra, não que fiz é uma não. opção. Fiz não. Acho que só esse foi o único que eu fiz, mano. Interessante que eu achei aqui pesquisando. Aqui, pesquisando sobre o óleo e tudo mais. Que eu só queria achar a constante elétrica do óleo. Uhum. Aí eu acabei num artigo
sobre propriedades físico-químicas e dielétricas de óleos vegetais para uso como isolantes e transformadores. Caramba. Cara, eu sei que, por exemplo, nas usinas, mano, quando a gente tem a saída lá da tensão do gerador, de cada turbina do gerador de uma hidrelétrica, ela tem que ser revestida por um gás específico. Eu acho que é o gás, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, gás isolante. Gás isolante. É o SF6, hexafluoreto de enxofre, é isso mesmo. Que ele tem uma rigidez dielétrica muito maior que a do ar, entendeu? Uhum. Pra realmente blindar aquela área ali de um campo, de causar alguma descarga elétrica ali na proximidade da saída da turbina, né? É uma boa. Essa é a que a gente tá procurando, rigidez elétrica. Rigidez dielétrica. Bom, e a gaiola de Faraday, né, que ela foi um experimento que surgiu no ano de 1930, que foi um experimento realizado pelo físico inglês Michael Faraday, que é uma forma de impedir a entrada de campo elétrico e campo magnético no interior de superfícies e estruturas condutoras, como, por exemplo, uma estrutura esférica oca por dentro. Se você colocar esse objeto sob efeito de um campo eletromagnético, no interior desse recipiente, sempre a diferença de potência elétrica entre dois pontos vai ser zero, né? E ele descobriu que o campo elétrico, quando aplicado a uma superfície ou estrutura, cujas suas extremidades são condutoras, ela faz com que a superfície produza cargas elétricas opostas ao campo elétrico, ou seja, essas cargas opostas cancelam o campo elétrico externo, criando uma barreira que impede a entrada de campo elétrico no interior da superfície. E a aplicação maior da gaiola de Faraday é que ela é uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados. Ela tem uma enorme aplicação prática e um dos maiores exemplos encontrados no nosso dia a dia é o aparelho de micro-ondas, que possui um revestimento interno apropriado para conter as ondas eletromagnéticas apenas no seu interior. Outro exemplo que nós temos de gaiola de Faraday são os carros, que funcionam como uma gaiola de Faraday. Num caso de ser atingido por um raio, quem está no interior do carro não vai sofrer nenhuma descarga elétrica nem nada. Uma coisa interessante também é que nós, seres humanos, somos capacitores ambulantes. Ah, é? Não sei se vocês já perceberam, mas a gente aguenta muito mais corrente contínua do que alternada, inclusive. O choque que você toma de corrente alternada é muito maior. Cara, tem até um experimento muito famoso, que não sei se vocês já viram, que quando o Thomas Edison foi querer provar, assim, entre aspas, né, na tentativa de colocar a corrente... Vocês já viram o experimento? Ele eletrocutou um elefante? Acho que não. Não vi. Mas eu acho que eu já ouvi falar. Também já ouvi falar. Cara, ele... Para fazer propaganda de que a energia alternada, que a corrente alternada era... Sim. Eles pegaram e teve um elefante lá que parece que matou um... Deixa eu até pesquisar essa história direito aqui. O elefante, Thomas Edison. Elefante. Acho que eles pegaram e tacaram corrente alternada no elefante, aí mataram o elefante e falaram, nossa, olha aqui com a corrente alternada do mal, não sei o que. E usem corrente contínua. Caraca, velho, que miséria, hein? E a partir disso... Pois é, meu Deus. A gente começou a usar a corrente alternada, né, porque era melhor para transmissão de energia, né, nas baixas distâncias, só que hoje em dia a gente usa também corrente contínua. A gente usa também corrente contínua para fazer a transmissão de longuíssimas distâncias. Mudou esse Você tem que se conceito, preocupar com né? bem menos coisa que corrente alternada em longas distâncias. O metrô, ele é só corrente contínua, né? Não tenho certeza. Também não sei. Deve ter algum... Tem alguns sistemas que eles transformam a corrente contínua ou a corrente alternada em contínua, né? Esqueci o nome do negócio. Eu também esqueci, cara. Alternada para contínua é um inversor. De contínua para alternada é um retificador. Retificador. Não, pera.
Não, alternada para contínua. Ah, não, alternada para contínua. Contínua para é alternada. o retificador. Contínua para alternada, que é o inversor. Inversor, isso. É o contrário. Rectify, é isso mesmo, mano. Fonte de diodo. E ela faz isso mesmo, né? Ela retifica uma onda, né? Uma onda que tá ali alternada, ela deixa ela só. Eu já fiz uma fontezinha de uns 6 volts. Bem interessante. 6 volts 1 ampere.